Olá! Nesse vídeo nós vamos apresentar um breve tutorial sobre a análise de sistemas de controle utilizando Python e mais especificamente o módulo de compatibilidade com o MATLAB. Para conseguir acompanhar esse tutorial não é necessário nenhum conhecimento de programação em Python. Se você já tem algum contato com o MATLAB ou com o Octave, é claro que vai ficar bem mais tranquilo de acompanhar, mas também quem não tem nenhum contato com nenhum tipo de ferramenta computacional dessa, também conseguirá acompanhar. Como pré-requisito, é necessário um conhecimento básico elementar de teoria de controle. Também não é necessário ter nenhum software específico instalado no computador. Será utilizada a plataforma Google Colab, que é baseada no Jupyter Notebook, e essa plataforma roda totalmente online, roda no próprio browser, sendo necessário apenas ter uma conta do Google para acesso. Serão abordados os seguintes temas: criação de funções de transferência, análise de polos e zeros, e uma passagem rápida por estabilidade utilizando essa análise. Também será trabalhada álgebra e diagrama de blocos e análise transitória, respostas ao impulso, ao degrau e à rampa. Veremos também como obter as especificações de um sistema de segunda ordem na sua forma canônica. Bem, vamos ao que interessa. Para acessar o Google Colab, basta pesquisar esse nome e, já estando logado na sua conta do Google, você já vai entrar direto na plataforma. Vamos iniciar com um novo notebook. Então, esse é o ambiente. É possível entrar com código ou com texto. A primeira coisa a fazer é rodar a instalação da biblioteca que nos interessa. Então, eu posso executar esse comando clicando aqui, nesse botão de play, ou apertar Ctrl Enter para poder executar, ou ainda executar com Shift Enter, que ele já vai executar e pular para a próxima célula. Está sendo feito o download dos pacotes, das bibliotecas, e foi feito com sucesso, então a gente pode seguir. Vou entrar agora com um bloco de texto para ficar anotado o que eu estou fazendo aqui. O próximo passo é importar a biblioteca. Agora vou dar um Shift Enter para pular para a próxima célula de uma vez. E eu vou importar a biblioteca control.matlab como CTR, para ficar mais simples de trabalhar. Shift Enter. Joia! Agora eu posso utilizar as funções dessa biblioteca. O primeiro passo que nós vamos seguir agora é aprender a criar uma função de transferência. Para ficar bem bonitinho e bem organizado, eu vou colocar aqui como um bloco de texto. Isso aqui só foi errado, vou apagar. Isso. Então eu quero colocar um separador. E eu quero que esse texto aqui fique como um cabeçalho maior aqui. Então vou chamar de funções de transferência. Pronto. Como que eu crio a função de transferência?
eu preciso informar qual que é o numerador e qual que é o denominador dessa função de transferência. De forma muito semelhante com o que é feito no Octave e no MATLAB. Então eu vou criar um numerador 1, igual a 1, e denominador 1 igual a 1. Com isso, eu crio uma função que tem no numerador apenas o elemento 1 e no denominador o elemento s mais 1. Então, a função de transferência vai ser 1 sobre s mais 1. É importante aqui, interessante, chamar a atenção para o fato que há uma diferença aqui em relação ao MATLAB e ao Octave, que na hora de montar o vetor do numerador do denominador, eu tenho que separar os elementos por vírgula e não por espaço, como é feito lá. Agora eu vou criar a função de transferência, G1 é igual a CTR, que foi o nome que eu dei aqui em cima para essa parte da biblioteca control.matlab. Então, CTR.tf, numerador 1, denominador 1. Muito parecido com o que é feito no MATLAB. E na sequência eu vou exibir na tela essa função. Então eu vou usar a função print do Python. E agora Shift Enter para executar. Beleza, eu criei a função de transferência 1 sobre s mais 1. Poderia ter criado essa função de transferência, esse objeto, função de transferência, sem ter salvo numa variável G1 aqui. Poderia ter feito somente da seguinte forma: ctr.tf, numerador 1, e dado execução, Shift Enter. Isso aqui retornaria a expressão bonitinha 1 sobre s mais 1, mas eu quero esse G1 salvo na variável porque a gente vai manipular essas funções de transferências mais adiante. Como que eu faço para verificar os polos e zeros de uma função de transferência? Então, eu consigo verificar, vou chamar aqui polos, né? Então, ctr.pol G1, poly, né? G1, zeros, ctr.0, G1. E vou dar a função, usar a função print aqui, né? Polos para que eu possa exibir de forma organizada na tela quais são os polos e zeros dessa função de transferência. Shift Enter novamente. Então eu tenho um polo que é o -1, está explicado, e não tem zero, então o conjunto está vazio ali, né? O resultado está vazio. Vou fazer uma pequena observação aqui. Que é possível avaliar o valor da função de transferência para determinado ponto. Que ponto é esse? É um ponto S qualquer. E é legal aqui que eu posso escrever, na hora de escrever, utilizar uma sintaxe que é mesmo do LaTeX, né, do LaTeX, que é colocar entre dois cifrões aqui e escrever a equação. Então vou colocar S_i. Isso daqui não está no escopo do tutorial, mas fica bem organizadinho. Então ficou S_i itálico, né, como formato de equação. Como que eu faço isso? ctr.evolfr, ele já completou para mim aqui. O que eu quero saber é G1, que é a função de transferência, e eu vou escolher um ponto. Vou colocar 1 mais um J.
Shift Enter. Então ele me dá o valor da função de transferência G1 para S igual 1 mais J. Com isso, a gente já consegue criar uma função de transferência e a gente pode passar para analisar a álgebra de diagramas de blocos. Então vou criar outra seção de texto aqui, apagar esse que ficou sobrando aqui. Vou colocar uma linha divisória aqui. Uma seção com cabeçalho para ficar mais organizado. Então, trabalhando com diagramas de blocos. Shift Enter. Eu vou considerar que eu tenho dois blocos. Um bloco tem a função de transferência G1. Vou criar outro bloco agora com a função de transferência G2. Essa função eu vou colocar como S mais 2 dividido por S mais 3. Então, numerador S mais 2, denominador S mais 3. E agora eu crio a função de transferência G2 ctr.tf, numerador 2, denominador 2. E vou fazer um print só para poder verificar se deu certo. Tá lá, certinho. Vamos fazer agora a associação dessas duas funções de transferência, G1 e G2, em cascata. Vou adicionar um bloco de texto aqui, blocos em cascata, estão em série. Como que eu faço para associar blocos em série? Eu multiplico as duas funções de transferência. Então, G1 vezes G2. Vou dar um print dessa resultante aqui, desse bloco equivalente aos dois. Shift Enter. Então, o meu bloco equivalente, né, é S mais 2, dividido por S ao quadrado, mais 4S mais 3. Uma verificação que a gente pode fazer é verificar quais são os polos e zeros dessa função G série aí, que é o bloco equivalente dos dois blocos G1 e G2. Então eu vou fazer um print aqui, chamar de polos de G série, e aqui eu vou usar direto aqui ctr.polo, né? G série. E aqui eu vou pegar, copiar e colar na sequência. E eu vou trocar só a função aqui para 0. E aqui vão os zeros. Então eu tenho como zero menos 2. A função S mais 2 tem como polo menos 2. E tem como polos menos 3 e menos 1. Um polo de S mais 3 está certo e outro polo da função 1 sobre S mais 1. Então deu certinho. Uma observação que a gente pode fazer é a seguinte: eu poderia obter a função de transferência desse bloco equivalente utilizando a função series, que seria G1 e G2. Chegou no mesmo resultado. Posso fazer produto aqui direto ou usar essa função series. Fica a critério de quem está usando. Outra associação que eu tenho é a de blocos em paralelo.
Nesse caso, o bloco equivalente ele pode ser obtido com a soma das funções de transferência dos dois blocos. Então, esse é o bloco equivalente. E eu poderia também obter esse bloco utilizando a função paralelo de G1 com G2. São duas formas equivalentes de fazer associação. Outra associação importante com blocos é a realimentação, que eu vou ter a função de transferência de malha fechada, que eu vou chamar de T aqui, obtida a partir da função feedback. Feedback. Que eu vou entrar com o primeiro bloco, G1, G2, o segundo bloco. G1 é o bloco do canal direto, G2 é o bloco do ramo de realimentação e eu vou informar também qual que é o sinal, se a realimentação é positiva ou negativa. Sendo negativa eu coloco -1, sendo positiva eu coloco +1. Certo? Eu vou fazer um print aqui de T. Então essa aqui é a função de transferência de malha fechada desse sistema realimentado. Posso aproveitar que eu estou com esse sistema de malha fechada aqui e analisar a estabilidade dele. Como que eu faço? Eu verifico seus polos, né? Então, vamos analisar os polos. Polos de malha fechada. Aí eu vou utilizar aqui aquela função CTR, então, do polo e da função T. Essa função em malha fechada ela tem dois polos com parte real negativa, o que caracteriza um sistema estável. Vamos passar agora para a análise transitória, com um separador aqui, também com um cabeçalho, e chamar aqui de análise transitória. E eu vou começar com a resposta ao degrau. A resposta ao degrau vai ser analisada graficamente e para plotar o gráfico eu preciso importar a biblioteca matplotlib.pyplot e vou usar aqui a forma comum de utilizar, que é como PLT. Eu vou ter a saída do sistema y e o vetor de tempo e eu vou usar a função step de t, que me retorna esses dois vetores. Depois que eu fiz isso, eu vou plotar tempo no eixo x, y, que é minha saída no eixo y. E vamos aproveitar para poder aprender como fazer um gráfico simples aí com o matplotlib. Sobrando parênteses aqui, né? E faltando em cima. Essa saída é a Y, né? Vamos colocar para ficar bonitinho. Utilizando entre cifrões, que fica em itálico. Organizadinho. Esse gráfico aqui é o gráfico da resposta ao degrau.
E vou colocar aqui também, para que meu gráfico tenha as linhas de grade direitinho. Feito isso, Shift Enter, e está a resposta ao degrau unitário desse sistema aqui, T, que é esse sistema de malha fechada aqui em cima, que tem seus polos, T está aqui, né? Seus polos menos 3,6, menos 1,38. Uma resposta sobreamortecida, que é compatível com o sistema de segunda ordem, que possui polos reais e distintos. Ambos negativos, sistema estável. As respostas ao impulso e à rampa serão obtidas de forma semelhante à feita para o degrau unitário, então vai dar para poder copiar o código e colar em alguns momentos aqui. Vou formar agora aqui a resposta ao impulso unitário. Eu vou copiar essa célula aqui. Não preciso importar novamente. A biblioteca já foi importada. E agora eu vou substituir aqui o step pelo impulse. E o que eu vou mudar aqui é só o título, né? Impulso. Shift Enter. Aqui está a resposta do sistema ao impulso unitário aplicado em t igual a 0. Tanto para o caso do impulso quanto para o caso do degrau, é possível alterar o momento em que acontece a transição, o impulso, né, ou o degrau, e também é possível alterar as condições iniciais. Não vou abordar isso nesse tutorial não, mas na documentação das funções está bem explicado como fazer. Inserir agora um texto aqui, resposta à rampa unitária. E eu vou copiar esse de novo do degrau aqui para utilizar aqui embaixo. Como que eu faço para implementar a resposta à rampa? Nessa biblioteca não tem uma função específica para isso, mas eu posso utilizar essa função de resposta ao degrau para obter a resposta à rampa. Se eu colocar 1 sobre S em série com a função de transferência e aplicar um degrau na entrada desse sistema 1 sobre S e em série com interts, eu tenho, na verdade, um degrau que é integrado, que vira uma rampa que é aplicada à função. É o que eu vou fazer aqui. Vou criar um integrador. Então, ctr.tf. Numerador é 1, denominador é S. Lembrando que tem que colocar a vírgula aqui na hora de colocar os coeficientes do polinômio. Vou dar um print para poder visualizar esse integrador. E eu vou trocar aqui para a resposta à rampa. Rampa unitária. E aqui, na hora de aplicar o degrau, em vez de aplicar o degrau, eu vou aplicar em T, eu vou aplicar integrador vezes T. Então eu coloquei esses dois, com I minúsculo aqui, né? Coloquei os dois em cascata, apliquei o degrau, só que eu estou integrando esse degrau antes dele chegar em T. Então aqui está a resposta à rampa unitária no integrador 1 sobre S. Vamos olhar agora com um pouco mais de atenção
para um sistema de segunda ordem na sua forma canônica e avaliar a resposta ao degrau, que é uma resposta bastante importante, porque há diversas especificações de sistemas de controle que se referem a esse tipo de resposta. Então, eu vou pegar novamente esse trecho da resposta ao degrau, que a gente vai utilizar de novo. Vou colocar aqui no código. Só que agora, em vez de T, eu vou chamar de F. Só para ficar com outra variável aqui. E essa função F, ela vai ser quem? A função de transferência F vai ser numerador ômega-n ao quadrado. Repara que aqui o operador de potência não é o circunflexo, meu chapeuzinho, mas sim dois asteriscos juntos. Então, ômega-n ao quadrado, S ao quadrado, 2 vezes zeta vezes ômega-n e ômega-n ao quadrado. Então essa aqui é a forma canônica. Tem que definir aqui antes quem que é ômega-n. Colocar ômega-n igual a 2 e zeta igual a 0,25. Então, definir ômega-n zeta, a função de transferência aqui, e eu vou aplicar o degrau nessa função de transferência. Shift Enter, resposta de segunda ordem do tipo subamortecido. Isso significa que eu tenho que ter para essa função de transferência que eu utilizei aqui, polos complexos conjugados. Que função de transferência é essa? Vamos dar um print aqui. É a função 4 sobre s ao quadrado mais s mais 4. Para conferir, eu posso utilizar a função poly, para que eu veja os polos da função de transferência, ou posso utilizar também a função temp, que vai me retornar os polos, que são os autovalores do sistema também, e seus respectivos coeficientes de amortecimento e frequência natural não amortecida. Então, nesse caso, eu tenho aqui polos complexos conjugados em menos meio mais ou menos J1,936, amortecimento de 0,25 e frequência natural não amortecida de 2 radianos por segundo, que foi o que a gente definiu ali em cima. Uma coisa que é importante da gente analisar no sistema de segunda ordem é verificar quais são os parâmetros, as especificações sobre sinal, tempo de subida, tempo de pico, tempo de acomodação. Eu consigo obter esses valores utilizando a função ctr.stepinfo e colocar a função que eu quero. Ela retorna esses parâmetros todos de acordo com a figura que está aqui do lado. O overshoot de 44,4%, sendo um pico de 1,44, tempo de subida de 0,63 e tempo de acomodação de 7,063 segundos. Bem, para que este tutorial não fique muito longo, vou terminá-lo por aqui. Há muitas outras funções interessantes de serem exploradas nessa biblioteca e eu vou deixar o link da documentação completa da biblioteca na descrição do vídeo aqui embaixo. Espero que esse tutorial tenha contribuído para que você dê os seus primeiros passos na análise de sistemas de controle utilizando Python. Fique bem. Um abraço.